Paz e graça, irmãos. Saudações a todos. A você que nos acompanha através do vídeo do nosso canal no YouTube e a todos que aqui estão presentes, que a paz do amor de Deus permaneça com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, experimente mais de Deus. Este é o tema da nossa mensagem desta manhã e também será o tema da nossa mensagem no próximo domingo. Devido ao tempo, a gente conseguiu dividir a mesma mensagem e trabalhar nessa série de 2 sermões. Então, não percam, participe conosco, que você tenha um coração e uma mente sensível à palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que possamos todos ser aperfeiçoados e edificados com a palavra do nosso Deus. Para iniciar essa mensagem, nós vamos partir do livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de número 1 ao 5. Paulo em Romanos nos diz que tudo quanto foi escrito, outrora foi escrito para o nosso ensino, e a fim de que nós tenhamos paciência, a consolação das Escrituras e esperança. Por isso nós vamos usar o Antigo Testamento como exemplo e para a mensagem de hoje. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 5, a palavra de Deus nos diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, até aqui, gostaria de compartilhar essa mensagem com os irmãos, com o propósito de despertar a cada um de nós para ansiarmos por um relacionamento mais profundo em Deus, por experiências maiores, por experiências mais profundas com o nosso Senhor e com a palavra dele. E principalmente nós vamos falar um pouco sobre a motivação pela qual buscamos. De que forma nós estamos buscando o nosso Deus. Irmão, não importa o quanto você já cresceu na sua caminhada, não importa o quanto você já experimentou de Deus, dá para experimentar mais. É algo que a gente busca constantemente, é algo progressivo. E a pergunta para nós, para mim, para você é: você deseja experimentar mais de Deus? Você deseja ter um relacionamento mais profundo em Deus? Ou você gostaria de permanecer superficial, raso? É algo que nós vamos repetir durante essa mensagem. Eu não sei você, irmão, mas às vezes dá aquela sensação de quando a gente participa do culto, ouve uma mensagem, ou está em uma reunião com alguns irmãos, você sente desejo e vontade de ter mais daquele momento, de ansiar mais por aquilo. E assim com o nosso Deus, nós precisamos experimentar mais dele, ter um momento mais íntimo com o nosso Criador. Nós não devemos pensar, irmãos, que a vida espiritual ela acontece de uma única vez. Há uma experiência que nós tivemos e vivemos antes do batismo e depois do batismo. Há um novo nascimento, há uma nova vida. Não é uma mudança, uma simples mudança, é uma transformação. A palavra de Deus nos diz que nós nascemos de novo em Cristo. Viver experiências com Deus, irmãos, não significa que nós devemos passar, nós precisamos passar por transformação e por
amadurecimento. E isso tudo à medida que nós experimentamos dele, experimentamos da presença dele. Por isso, eu gostaria de instigar os irmãos a cada dia mais buscar por um relacionamento mais profundo em Deus, através das Escrituras, através da palavra, através de oração. Voltando para o texto, nessa experiência vivida pelo profeta Isaías, até neste ano, foi o ano da morte do rei Uzias, inclusive era amigo e parente do profeta Isaías. A vida de Isaías até esse momento, irmãos, ela era comum. Apesar dele já ser profeta, falar das coisas de Deus, trazer esperança para o povo, para o rei, mas até esse momento ele não tinha passado por uma experiência tão grandiosa como essa. E aqui Uzias seria o primeiro dos 4 reis em que o período Isaías seria profeta. Então foi em meio a este momento que Isaías viu a glória de Deus, o texto diz, contemplou os anjos adorando, sentiu o tremor no chão e o templo encheu da glória de Deus, o texto diz. E assim como Isaías, irmãos, muitos de nós viemos para Jesus, movidos por algum tipo de situação, por algum tipo de experiência, seja essa experiência uma dificuldade, um problema, ou algo bom, por pessoas boas que nos cativaram e nos trouxeram para o Senhor Jesus, conduzidas pelo Espírito Santo. Isso nos surpreende, né, irmãos? Depois que nós nos encontramos Jesus, nós somos transformados. Tudo se faz novo. Quando aceitamos Jesus, nós podemos dizer que iniciou aqui a nossa maior experiência com Deus. A primeira de muitas que eu creio que nós podemos viver. Experimentar mais desse Deus vivo, pela graça e misericórdia nós possamos usufruir de tantas coisas. E a partir daí, irmãos, nós passamos a experimentar da graça, de tudo que Deus nos oferece. Mas eu queria destacar algo muito importante aqui. Qual a motivação que nós buscamos? Será que nós buscamos a Deus ou nós buscamos aquilo que Ele pode oferecer? No verso 5, ao presenciar essa santidade de Deus, Isaías ele percebeu que ele era indigno, um pecador. Ele se arrepende de seus pecados, ele sente dor aqui, dá para entender a expressão dele, ao ponto dele dizer, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele busca esse arrependimento em seu coração, diante de um Deus que se apresentou a ele. Abra sua Bíblia comigo agora em 2 Crônicas, no capítulo 26, também nos versículos 1 ao 5. Incentivo os irmãos a meditar nesses 2 textos durante a semana, lendo todo o contexto do livro para um maior entendimento, mas só para contextualizarmos um pouco mais, 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 1 ao 5, a palavra de Deus diz que então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Verso 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, e o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A partir do versículo 6 ao versículo 15, irmãos, nós temos aqui um resumo do que foi essa prosperidade do rei, né? De um rei conquistador, que prosperou, e isso enquanto buscou o Senhor, e o texto destaca exatamente isso, até que se tornou poderoso. E é aqui que a coisa complica, né, irmãos? Ele busca o Senhor Deus, e enquanto ele busca, Deus o faz
prosperar, até que se tornou poderoso. Aqui se trata de um homem que busca a Deus e quando recebe de Deus o que precisa, vira as costas e deixa de lado o Senhor. E aqui uma reflexão para nós. Será que nós recebemos tanto de Deus que nos acomodamos? Será que nós não estamos agindo como o rei Uzias? Muitas vezes a gente chega num nível de estabilidade, seja ela financeira, espiritual, em todas as áreas de nossa vida, muitas vezes nós chegamos num determinado nível de tranquilidade que, por vezes, nos leva a ficar acomodados onde estamos. A partir do versículo 16, dá início, então, ao processo de ruína do rei. O texto diz que depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. E há uma linha muito tênue, irmãos, quando diz respeito a isso. Por isso, o constante relacionamento com Deus é que nos alimenta para nós não passarmos para o outro lado, ou voltarmos para a nossa antiga vida. Nós destacamos que antes do batismo, antes de conhecermos a Jesus, nós vivíamos outras experiências, outros propósitos. Depois do batismo, nós vivemos para o nosso Senhor, para o nosso Rei da Glória. É claro que por natureza humana, pecaminosa, irmãos, isso não é uma exclusividade de Uzias, né? Justamente por não ser um problema somente dele, que nós precisamos tomar isso como exemplo aqui, para ajustar esse ponto em nossas vidas, né? Uma vez que nós também nos inclinamos para as vontades da carne, uma vez que nós, muitas vezes, temos as nossas quedas. Agora, se você deseja experimentar mais de Deus, e quer avançar em Deus, subir de nível, amadurecer em fé e na sua caminhada com Deus, Uzias tem que morrer em nós. Aquele que talvez aqui simboliza a busca interesseira, muitos buscam a Deus em suas necessidades, em suas preocupações, problemas, movidas por um interesse unicamente, exclusivamente próprio. Em resolver aquilo que querem, e quando conseguem o que querem, eles tratam Deus como algo descartável. E é isso que precisamos entender. Eu não estou dizendo que você não pode pedir algo a Deus. Você deve se prostrar diante de Deus, suplicar e clamar em sua necessidade, porque só Ele pode te socorrer. Isso é um fato, nós sabemos bem. Estou falando aqui da motivação pela qual nós buscamos ao Senhor. O que nos move está diante da presença dele. Nós não podemos tratar Deus como um amuleto, como um resolve tudo. Deus é Deus e Ele é o nosso Criador e nosso Senhor. Me permita, irmãos, destacar agora em Êxodo capítulo 33, uma experiência diferente dessas que mencionamos. Já encaminhando para o final dessa primeira parte, dessa mensagem, experimente mais de Deus. Ao longo das Escrituras, nós vemos Deus revelando de forma recorrente como Ele espera que nós nos relacionemos com Ele. Desde Gênesis a Apocalipse, nós encontramos homens e mulheres que foram levantados por Deus, movidos pela mão do Senhor e viveram experiências que nós podemos experimentar, aquilo que o nosso Senhor Jesus nos permitiu. Em Êxodo 33, versículo 1 ao 4, Deus diz aqui num determinado momento que o povo, após ter saído do Egito, indo em direção à terra prometida, a terra que manda leite e mel. E no verso 3 ele diz: eu não irei com vocês, pois vocês são povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho.
E quando o povo ouve essas palavras, o povo começa a chorar e em prantos eles começam a estar. Eu não vou mais com vocês, disse o Senhor Deus. Depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, estando eles indo em direção a Canaã, Deus disse: eu não vou mais subir no meio de vocês. Isso por causa dos pecados de vocês. O Senhor disse para Moisés: o meu anjo vai à frente de vocês, vai livrar vocês, vai operar os milagres que vocês precisam, mas eu mesmo não vou no meio de vocês. Eu vou garantir que vocês entrem na terra que eu prometi a Abraão. Tenham a bênção, mas eu não vou no meio de vocês. Queridos, imagine Deus olhando para nós, para cada um de nós, e dizer: você não vai ter mais a minha presença. Você não vai ter mais a minha presença. Mas logo o texto diz que Moisés se levanta diante de Deus e diz: se o Senhor não vai conosco, verso 15, não nos faça sair desse lugar. Se o Senhor não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. O que Moisés está valorizando aqui, irmãos? A presença de Deus. Moisés, a Bíblia diz no versículo 11 que Moisés falava face a face com o Senhor como fala com um amigo. Desde o seu nascimento até esse momento, Moisés já tinha vivido experiências grandiosas com Deus vivo. E ele soube exatamente nesse momento valorizar essa presença e essas experiências que ele teve com Deus. Ele disse: se o Senhor não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. O que Moisés está dizendo aqui, irmãos, nós não estamos, Senhor, interessados apenas na sua bênção, apenas no seu favor. Se não é para ter a tua presença, nós não vamos. Nós não queremos ir. Nós abrimos mão da bênção e de qualquer favor, porque nada substitui a tua presença. Amém? Vamos entendendo, irmãos, aqui que nós dependemos de Deus. E essa dependência vem com a nossa experiência com Ele. Muitas pessoas que estão ao nosso redor, o centro da igreja, por vezes, dizem que fazem a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? Como nós podemos dizer que nós fazemos a vontade de Deus se nós não nos submetemos ao que Ele está nos pedindo, a ter uma profunda intimidade com o nosso Deus? Moisés, ele tinha essa intimidade com Deus ao ponto de Deus se manifestar a ele espontaneamente. E quantas experiências ele viveu. Eu não sei você, irmão, mas eu anseio em ter mais de Deus a cada dia, em experimentar mais dele, em viver por ele, em servir ao Deus o qual nós confessamos. E isso deve ser mostrado na prática, no exercício, no dia a dia. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele nos permitiu, nos capacitou ter a cada dia. E encerro a mensagem com a seguinte pergunta, para continuarmos essa segunda parte do sermão no próximo domingo. Qual o valor que eu e você estamos dando à presença de Deus? E qual a motivação que nós estamos o buscando? Que essa fica como uma reflexão para nós durante a semana. De ansiarmos por mais da presença do nosso Deus, para que possamos experimentar a cada dia mais dele e não afastar da tua presença. Que a palavra de Deus possa a cada dia encontrar sempre terreno fértil no nosso coração,
Em nome de Jesus. Amém.